Lei 8.725, de 30 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, e dá outras providências. O povo do município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Do fato gerador e da incidência. Artigo 1º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, tem como fato gerador a prestação de serviço definido em lei complementar, constante da lista de serviços que integra o anexo único desta lei, ainda que esse não constitua atividade preponderante do prestador. Parágrafo 1º. O ISSQN incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado em outro país. Parágrafo 2º. Os serviços mencionados na lista de serviços que integra o anexo único desta lei ficam sujeitos apenas ao ISSQN, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços. Parágrafo 3º. O ISSQN incide ainda sobre o serviço prestado mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, por intermédio de autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Parágrafo 4º. A incidência do ISSQN depende de: inciso 1º, denominação do serviço prestado. Inciso 2º, existência de estabelecimento fixo. Inciso 3º, cumprimento de exigência legal, regulamentar ou administrativa, relativa ao exercício da atividade, sem prejuízo das combinações cabíveis. Inciso 4º, do resultado financeiro obtido no exercício da atividade. Artigo 2º. O ISSQN não incide sobre: Inciso 1º, a exportação de serviço para o exterior do país. Inciso 2º, a prestação de serviço em relação de emprego, de trabalhador avulso, de diretor e membro de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedade e fundação, bem como de sócio-gerente e de gerente delegado. Inciso 3º, o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, os juros e os acréscimos moratórios relativos à operação de crédito realizada por instituição financeira. Parágrafo único. Fica excluído do disposto no inciso 1º deste artigo o serviço desenvolvido no país, cujo resultado se verifique no Brasil, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Capítulo 2 do local da incidência. Artigo 3º. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte preste serviço, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, tornando-se relevante para caracterizá-lo qualquer denominação como sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, entre outras. Artigo 4º. O serviço será considerado prestado e o imposto será considerado devido quando o estabelecimento prestador, ou, na sua falta, o domicílio do prestador, localizar-se no município, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O ISSQN será devido no município quando seu território for o local de: Inciso 1º. Estabelecimento do tomador ou do intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, onde estes estiverem domiciliados, como dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Inciso 2º. Instalação de andaime, palco, cobertura e outras estruturas de uso temporário, quando cedidas. Inciso 3º. Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produto, peça e equipamento, bem como acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Inciso 4º. Serviço de demolição. Inciso 5º. Reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto e congêneres. Inciso 6º.
execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos. Inciso 7º. Execução de limpeza, manutenção e conservação de via e logradouro público, imóvel, chaminé, piscina, parque, jardim e congêneres. Inciso 8º. Execução de decoração, jardinagem, corte e poda de árvores. Inciso 9º. Controle e tratamento de efluente de qualquer natureza, de agente físico, químico e biológico. Inciso 10. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para qualquer fim e por qualquer meio. Inciso 10, com redação dada pela Lei 11.079, de 2017. Inciso 11. Execução de serviço de escoramento, contenção de encosta e congêneres. Inciso 12. Serviço de limpeza e dragagem de rio, porto, canal, baía, lago, lagoa, represa, açude e congêneres. Inciso 13. Guarda de bem e estacionamento de veículo terrestre automotor, aeronave e embarcação. Inciso 14. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso de serviços descritos no subitem 11.02 da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Inciso 14, com redação dada pela Lei 11.079, de 2017. Inciso 15. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. Inciso 16. Execução de serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, exceto a produção, com ou sem encomenda prévia, de evento, espetáculo, entrevista, show, balé, dança, desfile, baile, teatro, ópera, concerto, recital, festival e congêneres. Inciso 17. Execução do transporte, no caso dos serviços descritos no item 16 da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Inciso 17, com redação dada pela Lei 11.079, de 2017. Inciso 18. Estabelecimento ou domicílio do tomador da mão de obra, para serviço de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregado ou trabalhador avulso ou temporário, contratado pelo prestador de serviço. Inciso 19. Feira, exposição, congresso ou congênere, a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços de planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Inciso 20. Prestação de serviço portuário, aeroportuário, ferroportuário e de terminal rodoviário, ferroviário e metroviário. Inciso 21. Domicílio do tomador dos serviços do subitem 4.22, 4.23 e 5.09. Inciso 21, acrescido pela Lei 11.079, de 2017. Inciso 22. Domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito, inclusive as designadas credenciadoras, e demais descritos no subitem 15.01. Inciso 22, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Inciso 23. Domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. Inciso 23, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Parágrafo 2º. Em caso de serviço de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, poste, cabo, duto e conduto de qualquer natureza, considere-se ocorrido o fato gerador e devido o ISSQN no município, quando, em seu território, houver a extensão de ferrovia, rodovia, poste, cabo, duto e conduto de qualquer natureza, objeto de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Parágrafo 3º.
Em caso de serviço de exploração de rodovia, mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência ao usuário e outros serviços definidos em contrato, ato de concessão ou de permissão, ou em norma oficial, considere-se ocorrido o fato gerador e devido o ISSQN no município quando, em seu território, houver extensão de rodovia explorada. Parágrafo 4º. Em caso de serviço executado em águas marítimas, considere-se ocorrido o fato gerador do ISSQN no município quando este for o local do estabelecimento prestador. Parágrafo 5º. Fica excluído do disposto no parágrafo 4º desse artigo o serviço portuário, ferroportuário, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcação, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviço de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviço acessório, movimentação de mercadoria, serviço de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviço de armador, estiva, conferência, logística e congêneres. Parágrafo 6º. Nos casos de incidência do ISSQN, segundo a regra geral prevista no caput deste artigo, em sendo emitida nota fiscal de serviços ou nota fiscal de serviços eletrônica autorizada pela Administração Tributária Municipal, considera-se localizado o estabelecimento prestador no município e devido o imposto incidente à Fazenda Pública Municipal, ainda que a pessoa jurídica emissora dos referidos documentos fiscais possua outros estabelecimentos, formal ou informalmente, situados em outras localidades. Parágrafo 6º, acrescentado pela Lei 10.692, de 2013. Parágrafo 7º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, inclusive as designadas credenciadoras, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas de operações efetivadas deverão ser registrados na Administração Tributária Municipal, nos termos que dispuser o regulamento. Parágrafo 7º, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Parágrafo 8º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao município, declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme a informação prestada por este. Parágrafo 8º, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Parágrafo 9º. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 8º-A da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 9º, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Capítulo 3. Da base de cálculo. Artigo 5º. O preço do serviço é a base de cálculo do ISSQN e é considerado, para fins desta lei, como valor total recebido ou devido em consequência da prestação do serviço, vedadas deduções, exceto as expressamente autorizadas em lei. Artigo 6º. Incorporam-se à base do cálculo do ISSQN, dois pontos. Inciso 1º, o valor acrescido e o encargo de qualquer natureza. Inciso 2º, o desconto e o abatimento concedido sob condição. Artigo 7º. Quando se tratar de contraprestação, sem prévio ajuste do preço, ou quando o pagamento do serviço for efetuado mediante fornecimento de mercadorias, a base de cálculo do ISSQN será o preço do serviço corrente na praça. Artigo 8º. A base de cálculo do ISSQN incidente sobre o serviço de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, poste, cabo, duto e conduto de qualquer natureza, será proporcional à extensão da ferrovia, rodovia, cabo, duto e conduto de qualquer natureza ou ao número de postes existentes no município. Artigo 9º. Fica excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador de serviço da execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de construção civil, hidráulica ou elétrica e congêneres,
inclusive sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produto, peça e equipamento, bem como reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto e congêneres. Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se material fornecido pelo prestador do serviço aquele que permanecer incorporado à obra após a sua conclusão, desde que a aquisição pelo prestador seja comprovada por meio de documento fiscal idôneo e o material seja discriminado, com o seu valor, no documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço. Artigo 10. Não se inclui na base de cálculo do ISS-QN devido pelas sociedades organizadas sob forma de cooperativa, nos termos da legislação específica, o valor recebido de terceiros e repassado a seus cooperados e a credenciados para a prática de ato cooperativo auxiliar, a título de remuneração pela prestação de serviços. Artigo 10º, com redação dada pela Lei 11.079 de 2017. Artigo 11. Na prestação de serviço de transporte coletivo urbano, o ISS-QN devido será calculado sobre o preço do serviço, deduzido o valor correspondente à parcela paga à empresa gestora do transporte coletivo público, a título de gerenciamento operacional. Artigo 12. O ISS-QN incidente sobre serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será exigido deste, trimestralmente, em função de cada atividade profissional exercida, à razão de: Inciso 1º. Atividade profissional de nível superior, R$ 100. Inciso 2º. Demais atividades profissionais, R$ 50. Parágrafo único. Para efeito de incidência do ISS-QN, não se configura a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte a do profissional que, no exercício de sua atividade, for auxiliado por mais de 3 pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, ou de profissional com habilitação idêntica à sua. Parágrafo 1º. Para efeito de incidência do ISS-QN, não se configura a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte a do profissional que, no exercício de sua atividade, for auxiliado por mais de 3 pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, ou de profissional com habilitação idêntica à sua. Parágrafo único, renumerado para parágrafo 1º pela Lei 9.799, de 2009. Parágrafo 2º. O Executivo, por meio de decreto, poderá conceder desconto pelo pagamento antecipado do ISS-QN devido pelos profissionais autônomos. Artigo 13. Quando os serviços de médico, enfermeiro, obstetra, ortóptico, fonoaudiólogo, protético, médico veterinário, contador, técnico em contabilidade, agente de propriedade industrial, advogado, engenheiro, arquiteto, urbanista, agrônomo, dentista, economista e psicólogo forem prestados por sociedades constituídas por profissionais de mesma habilitação, o ISS-QN devido será exigido mensalmente em relação a cada sócio da sociedade, bem como em relação a cada profissional habilitado, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica à sociedade que apresente qualquer uma das seguintes características. Inciso 1º, natureza comercial. Inciso 2º, sócio, pessoa jurídica. Inciso 3º, atividade diversa da habilitação profissional dos sócios. Inciso 4º, sócio não habilitado para o exercício de atividade correspondente ao serviço prestado pela sociedade. Inciso 5º, sócio que não preste serviço em nome da sociedade, nela configurando apenas como aporte de capital. Inciso 6º, caráter empresarial. Inciso 7º, sociedade pluriprofissional constituída por sócios com habilitações profissionais diferentes. Inciso 8º, terceirização de serviços vinculados à sua atividade fim a outra pessoa jurídica. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo só se aplica a sociedades simples ou que, embora simples, tenham se constituído sob uma das formas previstas nos artigos 1039 a 1092 do Código Civil, desde que haja previsão legal ou expressa em seus documentos constitutivos
da assunção da responsabilidade pessoal dos sócios. Parágrafo 3º. O ISS-QN será calculado em relação ao número de profissionais da sociedade, incluindo-se todos os sócios, mais os profissionais habilitados, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade na seguinte proporção: 2 pontos. Inciso 1º, pelos primeiros 5 profissionais, R$ 120 por profissional. Inciso 2º, pelo 6º ao 10º profissional, R$ 180 por profissional. Inciso 3º, pelo 11º ao 20º profissional, R$ 240 por profissional. Inciso 4º, a partir do 21º profissional, R$ 300 por profissional. Parágrafo 3º, com redação dada pela Lei 9.799, de 2009. Parágrafo 4º. A sociedade enquadrada nas disposições do caput deste artigo fica obrigada a relacionar no documento fiscal emitido para cobertar a prestação do serviço o nome, a inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, e o número de registro no órgão de classe dos profissionais que, com seu trabalho pessoal, prestarem o serviço em nome da sociedade. Artigo 13, com redação dada pela Lei 9.799, de 2009. Parágrafo 5º. O valor do imposto devido, calculado nos termos do parágrafo 3º deste artigo, limitar-se-á ao percentual de 5% da receita mensal bruta dos serviços da sociedade. Parágrafo 5º, com redação dada pela Lei 10.692, de 2013. Artigo 13-A. O ISS-QN devido, na prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, será calculado sobre o valor dos emolumentos dos atos notariais. Parágrafo 1º. Não se inclui na base de cálculo do imposto devido sobre o serviço de que trata o caput deste artigo o valor da taxa de fiscalização judiciária do Estado de Minas Gerais, cobrada juntamente com os emolumentos. Parágrafo 2º. Incorporam-se à base de cálculo do imposto de que trata o caput deste artigo, no mês do seu recebimento, os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou de complementação de receita mínima da serventia. Parágrafo 2º. Incorporam-se à base de cálculo do imposto de que trata o caput deste artigo, no mês de seu recebimento, os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou de complementação de receita mínima da serventia. Parágrafo 3º. Os valores recolhidos pelo notário ou registrador, calculados com base na sua receita de emolumentos, em cumprimento à determinação legal para compensação de atos gratuitos praticados pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e a complementação de receita mínima de serventias deficitárias, poderão ser reduzidos da base de cálculo do imposto. Artigo 13-A, acrescentado pela Lei 9.677, de 2008. Artigo 13-B. Os prestadores dos serviços a que se referem os subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços que integra o anexo único desta lei, poderão deduzir da base de cálculo do imposto próprio a recolher os valores despendidos para o cumprimento e assistência assegurada aos usuários nesses planos com hospitais, clínicas, médicos, odontólogos, laboratórios e demais serviços previstos no item 4 dessa lista, desde que o ISS-QN correspondente aos serviços objetos da dedução tenha sido retido na fonte e recolhido ao município de Belo Horizonte. Artigo 13-B, acrescentado pela Lei 9.799, de 2009. Parágrafo único. A dedução autorizada no caput deste artigo não poderá resultar em imposto a recolher inferior ao valor do imposto devido, calculado sob a alíquota mínima de 2%, não sendo permitido qualquer tipo de compensação para períodos de apuração subsequentes. Parágrafo único, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Artigo 13-C. Os prestadores dos serviços referidos nos subitens 12.13 e 17.10 da lista de serviços que integra o anexo único desta lei poderão deduzir da base de cálculo do imposto próprio a recolher os valores despendidos com os serviços tomados de terceiros diretamente vinculados à prestação dos serviços dos subitens referidos neste artigo,
desde que o ICSQN correspondente aos serviços objetos da dedução tenham sido retido na fonte e recolhido ao município. Artigo 13c, acrescentado pela Lei 9.799, de 2009. Parágrafo único. A dedução autorizada no caput deste artigo não poderá resultar em imposto a recolher inferior ao valor do imposto devido calculado sob a alíquota mínima de 2%, não sendo permitido qualquer tipo de compensação para períodos de apuração subsequentes. Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 11.079, de 23/11/2017. Artigo 13d. Nos termos e nas condições disciplinadas em regulamento, o Executivo poderá estabelecer valores presumidos das exclusões e deduções da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ICSQN, mencionados nesta lei, sem prejuízo da regular comprovação dos valores efetivamente realizados pelos contribuintes, para fins de simplificação da emissão dos documentos fiscais de prestação de serviço e apuração do imposto mensal a recolher. Artigo 13d, acrescentado pela Lei 10.692, de 2013. Capítulo 4. Das alíquotas. Artigo 14. As alíquotas do ICSQN são as seguintes, Inciso 1º, 3% para os serviços prestados por sociedade constituída como cooperativa de trabalho na forma da legislação específica, desde que atendidos os seguintes requisitos, mediante apuração da autoridade fiscal. Item A. Inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados. Item B. Impossibilidade de ingresso em seu quadro social de empresa que atue no mesmo ramo de prestação de serviço da cooperativa, bem como de pessoa natural ou jurídica dela associada. Item C. Posse dos seguintes livros, 1. Matrícula. 2. Atas das Assembleias Gerais. 3. Atas dos órgãos de administração. 4. Presença dos associados nas Assembleias Gerais. 5. Atas do Conselho Fiscal. Item D. Realização de Assembleia Geral Ordinária, anualmente, com deliberação acerca da prestação de contas e respectivo parecer do Conselho Fiscal, destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, e eleição dos componentes dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal. Item E. Administração a cargo de uma diretoria ou do Conselho de Administração, composto exclusivamente por associados eleitos em Assembleia Geral, com mandato de até 4 anos e renovação de, no mínimo, 1/3 do Conselho de Administração a cada mandato. Inciso 2º. 2,5% para os serviços, Item A. Inseridos no item 1 e nos subitens 7.01, 7.03, 7.20, 10.01, 10.03, 10.09 e 10.10, da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Item B. De pesquisa de opinião pública, inseridos no subitem 17.01, da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Item C. De resposta audível, centrais de telemarketing, inseridos no subitem 17.02, da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Item D. De cobrança amigável de dívidas e de outros direitos vencidos, por conta e ordem de terceiros, inseridos no subitem 17.22, da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Prestado exclusivamente mediante teleatendimento por centrais de atendimento telefônico, call center, regularmente constituídas. Inciso 3º, 3% para os serviços, Item A, inseridos nos itens 4, 8 e 35 da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Item B, inserido nos subitens 3.02, 7.19, 7.21, 9.02, 9.03, 10.02, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 12.01, 12.03, 12.07, 12.11, 12.12, 13.05, 17.06, 17.08 e 17.24
da lista de serviços que integra o anexo único dessa lei. Item B, com redação dada pela Lei 11.079, de 2017. Item C, revogado pela Lei 11.079, de 2017. Item D, de administração de imóveis e condomínios, residenciais e comerciais, e de administração de frotas de veículos, inseridos no subitem 17.12 da lista de serviços que integra o anexo único desta lei. Item 4º. 5% para os serviços inseridos em todos os demais itens e subitens da lista de serviços que integra o anexo único dessa lei, não expressamente referidos nos incisos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo único. A inobservância de quaisquer dos requisitos estabelecidos nas alíneas A a E do inciso 1º do caput deste artigo não permitirá à cooperativa de trabalho a fruição da alíquota de 3%, sujeitando-a ao recolhimento do ISSQN, conforme a aplicação da alíquota correspondente ao serviço por ela efetivamente prestado. Artigo 14, com redação dada pela Lei 10.692, de 2013. Capítulo 5. Da apuração. Artigo 15. A apuração do valor do ISSQN por períodos fixados em regulamento será feita pelo contribuinte ou pelo responsável tributário, por meio de sua documentação fiscal, e o recolhimento do ISSQN ocorrerá na forma e nas condições regulamentares, ficando sujeito à posterior homologação pela autoridade competente, exceto quando se tratar de profissional autônomo. Artigo 16. O sinal e o adiantamento recebidos pelo contribuinte durante a prestação de serviço integram o preço deste, no mês em que forem recebidos. Artigo 17. Quando a prestação do serviço for subdividida, considere-se devido o ISSQN no mês em que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a exigibilidade do preço do serviço. Artigo 18. A diferença resultante do reajustamento do preço dos serviços integrará a receita tributável do mês em que sua fixação se tornar definitiva. Capítulo 6. Do contribuinte e dos responsáveis. Artigo 19. O contribuinte do ISSQN é o prestador do serviço. Artigo 20. São obrigados a proceder à retenção na fonte e recolher o ISSQN retido, devido neste município, relativo aos serviços tomados, observados os casos previstos no artigo 22 desta lei. Caput com redação dada pela Lei 9.334, de 2007. Inciso 1º. O órgão, a empresa e a entidade da administração direta e indireta da União, do Estado e do município. Inciso 2º. A empresa concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de energia elétrica, de água ou de telecomunicação. Inciso 3º. A instituição financeira ou equiparada autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar. Inciso 4º. A companhia aérea ou seu representante. Inciso 5º. A empresa de plano de saúde. Inciso 6º. A empresa ou a entidade que administre ou explore loterias e outros jogos, apostas, sorteios, prêmios ou similares. Inciso 7º. A empresa ou clube de seguro e capitalização, bem como seu representante. Inciso 8º. O tomador de serviço que tenha despendido, a partir do ano de 2002, com pagamento de serviços de terceiros, valor anual igual ou superior a R$ 240 mil, apurado no exercício financeiro correspondente ao ano civil anterior ao do serviço tomado. Parágrafo 1º. O valor estabelecido no inciso 8º deste artigo será apurado considerando-se todas as despesas com serviço de terceiros, inclusive com serviço cujo prestador não esteja estabelecido no município, excluindo-se o valor referente às tarifas de energia elétrica, telefonia, água e esgoto. Parágrafo 2º. O valor estabelecido no inciso 8º deste artigo, apurado na forma do parágrafo 1º deste artigo, corresponderá, quando for o caso, ao somatório do valor das despesas de todos os estabelecimentos do tomador, situados no município. Parágrafo 3º. O tomador de serviço de que trata o inciso 8º deste artigo ficará desobrigado desta responsabilidade se, durante 3 anos consecutivos, não despender,
com serviço de terceiros o valor nele estabelecido. Parágrafo 4º. Quando as pessoas definidas neste artigo não retiverem na fonte, no todo ou em parte, o ISSQN devido, fica o prestador do serviço obrigado a recolher o imposto até o dia 5 do mês imediatamente subsequente ao do recebimento de qualquer parcela do preço do respectivo serviço. Parágrafo 4º acrescentado pela Lei 9.334, de 2007. Parágrafo 5º. O Executivo regulamentará, mediante decreto, a criação de um banco de dados intitulado Registro Geral de Responsáveis Tributários do ISSQN, REGERT-ISSQN, a cuja inscrição e atualização compulsórias se sujeitarão todas as pessoas jurídicas mencionadas nos incisos do caput deste artigo, bem como os responsáveis tributários mencionados nos incisos 2º e 4º do artigo 21 desta lei. Parágrafo 5º acrescentado pela Lei 10.692, de 2013. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas já existentes, bem como aquelas que vierem a existir após o advento desta lei, ficam obrigadas a providenciar sua inscrição no REGERT-ISSQN, nos termos e nas condições estabelecidos no decreto a que se refere o 5º parágrafo deste artigo. Parágrafo 6º, acrescentado pela Lei 10.692, de 2013. Artigo 21. São solidariamente responsáveis pela retenção e recolhimento do ISSQN devido neste município, observado o disposto no artigo 22 desta lei, : caput com redação dada pela Lei 9.334, de 2007. Inciso 1º. O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado em outro país. Inciso 2º. O responsável, pessoa física ou jurídica, por ginásio, estádio, teatro, salão e congêneres, quanto aos eventos realizados nesses locais e, supletivamente, o promotor ou patrocinador, pessoa física ou jurídica, quanto aos eventos por ele promovidos ou patrocinados. Inciso 3º. O tomador dos seguintes serviços quando o prestador não estiver formalmente estabelecido neste município. : Item A. Cessão de andaime, palco, cobertura e de outras estruturas de uso temporário. Item B. Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, e de obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produto, peça e equipamento. Item C. Demolição. Item D. Reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto e congêneres. Item E. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos. Item F. Limpeza, manutenção e conservação de via e logradouro público, de imóvel, chaminé, piscina, parque, jardim e congêneres. Item G. Decoração, jardinagem, corte e poda de árvore. Item H. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agente físico, químico e biológico. Item I. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. Item J. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. Item K. Limpeza e dragagem de rio, porto, canal, baía, lago, lagoa, represa, açude e congêneres. Item L. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Item M. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. Item N. Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregado ou trabalhador, avulso ou temporário, contratado pelo prestador de serviço. Item O. Planejamento, organização e administração de feira, exposição, congresso e congêneres. Inciso 4º. O tomador de serviço quando: Item A. O prestador do serviço, obrigado a emitir nota fiscal de serviço ou documento equivalente, deixar de fazê-lo ao tomador. Item B.
O prestador de serviço estabelecido formal ou informalmente no município emitir nota fiscal de serviço autorizada por outro município. Item C. O prestador de serviços, pessoa física, deixar de fornecer cópia da guia de recolhimento do ISSQN autônomo correspondente ao último trimestre imediatamente anterior à data de pagamento do serviço. A linha C, acrescentada pela Lei 9.334, de 2007. Item 5º. O tomador do serviço, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica, cujo estabelecimento previsto em seu ato constitutivo para o exercício de suas atividades, nos termos do artigo 1142 do Código Civil, não existir de fato, conforme apurado e declarado pela Fazenda Pública do município em processo administrativo disciplinado em regulamento. Inciso 5º, acrescentado pela Lei 9.335 de 2007. Inciso 6º. A empresa que atua no chamado sistema de compra coletiva, agenciando ou intermediando a venda de serviços por meio de sítio eletrônico na rede mundial de computadores, com relação ao imposto incidente sobre o total da compra de serviços realizada pelos consumidores. Inciso 6º, acrescentado pela Lei 10.692, de 2013. Inciso 7º. A agência de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanha ou sistema de publicidade, pelo imposto incidente sobre os serviços agenciados ou intermediados, contratados por conta e ordem do cliente da agência. Inciso 7º, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Inciso 8º. O prestador dos serviços elencados nos subitens 12.13 e 17.10 da lista de serviços que integram o anexo único desta lei, pelo imposto incidente sobre os serviços tomados de terceiros, vinculados à prestação dos serviços descritos nos subitens referidos neste inciso. Inciso 8º, acrescentado pela Lei 11.079, de 2017. Parágrafo único. A responsabilidade tributária prevista neste artigo implica o recolhimento integral do ISSQN, independente de ter sido efetuada a sua retenção. Parágrafo único, acrescentado pela Lei 9.334, de 2007. Artigo 22. O tomador de serviço, inclusive o órgão, a empresa e a entidade da administração pública direta e indireta, deixará de reter o ISSQN na fonte em qualquer hipótese prevista nesta lei quando: Inciso 1º. O prestador do serviço, em caso de serviço isento, informar, em todas as vias do documento fiscal emitido, os fundamentos legais indicativos desta situação. Inciso 2º. O prestador do serviço, nos serviços imunes ou sujeitos ao regime de estimativa, apresentar o despacho de reconhecimento da imunidade tributária ou a certidão de estimativa, dentro de seu prazo de validade, respectivamente, e fizer constar, na nota fiscal de serviços ou em outro documento, o número do processo administrativo correspondente. Inciso 3º. O prestador do serviço for pessoa física inscrito no cadastro mobiliário de contribuintes de tributos municipais, fornecer cópia de guia de recolhimento do ISSQN autônomo correspondente ao último trimestre imediatamente anterior à data do pagamento do serviço prestado. Inciso 4º. O serviço for prestado por sociedade de profissionais, desde que o prestador observe, quanto à emissão do correspondente documento fiscal, o disposto no parágrafo 4º do artigo 13 desta lei. Inciso 4º, com redação dada pela Lei 10.692, de 2013. Inciso 5º. O prestador do serviço apresentar a nota fiscal de serviços avulsa relativa ao serviço tomado. Inciso 6º. O prestador do serviço for incentivador de projetos culturais no município e fornecer cópia do respectivo certificado de incentivo fiscal, conforme a legislação específica, dentro de seu prazo de validade. Inciso 7º. O prestador do serviço for instituição financeira ou equiparada autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar. Inciso 8º. O prestador de serviço for a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST. Inciso 9º. O prestador do serviço for concessionário de serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto, transporte de passageiros ou de serviço cuja cobrança seja efetuada mediante conta emitida pela respectiva concessionária. Inciso 10º.
o prestador do serviço for delegatário de serviço de registro público, cartorário e notarial. Inciso 10º, acrescentado pela Lei 9.799, de 2009. Inciso 11. O prestador do serviço for empresa incentivada pelo Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresas no município, e se tratar de serviço prestado no período de fruição dos benefícios fiscais a ele concedidos, nos termos do regulamento, acobertado por nota fiscal de serviços eletrônica, com a informação do certificado de incentivo fiscal correspondente. Inciso 11, acrescentado pela Lei 9.799, de 2009. Artigo 23. As obrigações atribuídas às pessoas definidas nos artigos 20 e 21 desta lei alcançam qualquer de seus estabelecimentos, seja matriz, filial, agência, posto, sucursal ou escritório, mesmo as que gozem de isenção ou imunidade, o órgão, a empresa e a entidade da administração pública direta e indireta, a empresa individual, o cartório, bem como a associação, o sindicato e o condomínio, que se equipara à pessoa jurídica quanto à exigência de retenção e recolhimento do ISS-QN. Caput com redação dada pela Lei 9.334, de 2007. Parágrafo 1º. O descumprimento da obrigação de reter o ISS-QN devido comporta a aplicação de penalidade acessória quando: Inciso 1º. O tomador de serviço previsto no artigo 20 desta lei deixar de fazê-lo. Parágrafo 1º, com redação dada pela Lei 9.334, de 2007. Inciso 2º. O responsável definido no artigo 21 desta lei deixar de fazê-la, nos casos em que o prestador tiver recolhido ou parcelado o imposto, ou, então, quando a Fazenda Pública efetuar o respectivo lançamento tributário, cobrando do prestador o imposto originariamente devido na operação. Inciso 2º, com redação dada pela Lei 10.692, de 2013. Parágrafo 2º. O prestador do serviço responde supletivamente em caso de descumprimento, total ou parcial, pelo responsável, da obrigação de que trata este artigo. Parágrafo 3º. As alíquotas do ISS-QN a ser retido na fonte são as constantes no artigo 14 desta lei. Artigo 24, revogado pela Lei 11.079, de 2017. Artigo 25. Em caso de responsabilidade tributária pelo ISS-QN incidente sobre serviço de execução por administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção civil, hidráulica ou elétrica e de obra semelhante, inclusive sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produto, peça e equipamento, bem como no caso de reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto e congêneres, deve ser retido, na fonte, o ISS-QN apurado sobre o valor total do documento fiscal de prestação de serviço, excluído o valor, nele discriminado, do material fornecido pelo prestador. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, o valor a ser excluído da base de cálculo do ISS-QN a ser retido, relativo ao material fornecido pelo prestador do serviço, não poderá exceder o limite de 30% do valor total do respectivo documento fiscal de prestação do serviço. Parágrafo 2º. Em caso de o valor do material fornecido ser superior a 30% do valor total do documento fiscal, o imposto retido em excesso poderá ser descontado do valor do ISS-QN próprio a ser recolhido pelo prestador. Artigo 26. Ficará responsável pelo recolhimento do ISS-QN o tomador de serviços que, a despeito de não estar sujeito às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nessa lei, proceder à retenção do ISS-QN na fonte. Artigo 27. O prestador de serviço, pessoa jurídica, poderá descontar do valor do ISS-QN próprio, ABC, o valor do imposto indevidamente recolhido, inclusive o retido na fonte por terceiros, sujeitando-se à ulterior verificação do fisco e, se for o caso, à imposição de multa, juros e atualização monetária. Capítulo 7. Do arbitramento. Artigo 28. A base de cálculo do ISS-QN será arbitrada pela autoridade fiscal competente quando: Inciso 1º. O valor efetivo do preço do serviço não puder ser conhecido. Inciso 2º.
O registro fiscal ou contábil, bem como a declaração ou documento fiscal exibido pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, for insuficiente ou não merecer fé. Inciso 3º. O contribuinte ou responsável pelo serviço recusar-se a exibir à fiscalização o elemento necessário à comprovação do valor do serviço prestado. Inciso 4º. For constatada a existência de fraude ou sonegação pelo exame de livro, documento fiscal ou comercial exibido pelo contribuinte, ou por qualquer outro meio direto ou indireto de verificação. Inciso 5º. A documentação fiscal não for reconstituída no prazo regulamentar em caso de perda, extravio ou inutilização de documento fiscal. Capítulo 8. Da estimativa. Artigo 29. A base de cálculo da SSQN poderá ser fixada por estimativa, mediante iniciativa do fisco ou a requerimento do sujeito passivo, quando: Inciso 1º. A atividade for exercida em caráter provisório. Inciso 2º. A espécie, a modalidade ou o volume de negócios e de atividades do contribuinte aconselharem tratamento fiscal específico. Inciso 3º. O sujeito passivo não poder emitir documento fiscal. Inciso 4º. O sujeito passivo incorrer reiteradamente em descumprimento de obrigação acessória. Artigo 30. Para fins de fixação, por estimativa, da base de cálculo da SSQN, serão considerados, entre outros, os seguintes elementos. Inciso 1º. O preço corrente do serviço na praça. Inciso 2º. O tempo de duração e a natureza específica da atividade. Inciso 3º. O valor da despesa geral do contribuinte durante o período considerado para o cálculo da estimativa. Inciso 4º. O volume de receita oferida em períodos anteriores e sua projeção para o futuro. Inciso 5º. Os outros contribuintes de mesma atividade e porte econômico. Inciso 6º. A capacidade potencial de prestação de serviço. Artigo 31. O regime de estimativa será deferido para um período de 12 meses e sua base de cálculo será atualizada anualmente, podendo a autoridade fiscal, a qualquer tempo, proceder à suspensão de sua aplicação ou à revisão do valor estimado. Artigo 32. O contribuinte que não concordar com o valor estimado poderá apresentar reclamação no prazo de 30 dias, contado da data de publicação do despacho. Capítulo 9. Disposições gerais. Artigo 33. São obrigadas a se inscreverem no Cadastro de Contribuintes de Tributos Mobiliários, CMC, nos termos do regulamento, as pessoas naturais ou jurídicas sujeitas às obrigações tributárias, principais e acessórias, instituídas no município, mesmo que gozem de isenção ou imunidade. Parágrafo 1º. A obrigação de que trata o caput desse artigo estende-se: Inciso 1º. A qualquer dos estabelecimentos das pessoas nele referidas, seja matriz, filial, agência, posto, sucursal ou escritório. Inciso 2º. Aos órgãos, empresas e entidades da administração pública direta e indireta de todos os poderes da União, Estado e município, que se constituam em unidades gestoras de orçamento. Inciso 3º. Ao condomínio edilício, residencial ou comercial, associação, sindicato e aos prestadores de serviços notariais e de registros públicos. Inciso 4º. Aos grupos de sociedades e consórcios constituídos na forma da lei federal aplicável. Inciso 5º. Ao partido, comitê político e candidatos a cargos políticos eletivos, nos termos da legislação específica. Inciso 6º. Aos consórcios de empregadores. Inciso 7º. Aos consulados, missões e delegações diplomáticas permanentes. Inciso 8º. Às representações permanentes de organizações internacionais. Inciso 9º. A incorporação imobiliária objeto de opção pelo Regime Especial de Tributação, RET, de que trata a Lei Federal 10.931, de 2 de agosto de 2004. Inciso 10º. Ao prestador de serviço sujeito à incidência do SSQN nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2º a 22 desta lei, não estabelecido no município,
quando o tomador também não estiver aqui formalmente estabelecido. Parágrafo 2º. Fica dispensada da obrigação de que trata esse artigo a pessoa natural cuja atividade não esteja sujeita aos tributos municipais, inclusive o profissional autônomo isento do ISS-QN. Parágrafo 3º. A autoridade competente, na forma do regulamento, poderá promover de ofício a inserção, alteração e baixa da inscrição da pessoa natural ou jurídica sujeita à obrigação de que trata este artigo. Artigo 33, com redação dada pela Lei 9.799, de 2009. Parágrafo 4º. A entidade religiosa e a associação sem fins lucrativos que não desenvolva atividade industrial, comercial ou de serviços, com exceção da atividade exclusivamente voltada para a consecução dos seus objetivos estatutários e que não remunere os membros ocupantes dos cargos de sua diretoria, será intimada a realizar a inscrição de que trata o caput deste artigo na forma do regulamento, antes de promovida a inscrição de ofício de que trata o parágrafo 3º. Parágrafo 4º, acrescentado pela Lei 11.213, de 2020. Artigo 34. A pessoa física ou jurídica que tiver relação pessoal e direta com a efetiva ou potencial prestação de serviço sujeita à incidência do ISS-QN, bem como o tomador de serviço, responsável ou não pela retenção na fonte e pelo recolhimento do ISS-QN, é obrigado a possuir, independentemente da ocorrência do fato gerador do ISS-QN, emitir e escriturar os documentos e os livros fiscais, na forma estabelecida em regulamento, salvo disposição expressa em contrário. Parágrafo 1º. A pessoa vinculada ao fato gerador do ISS-QN fica também obrigada ao cumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária municipal. Parágrafo 2º. A dispensa de possuir, emitir e escriturar os documentos e os livros fiscais ocorrerá na forma e na condição estabelecida em regulamento. Artigo 34-A. As administradoras de cartão de crédito, de cartões de débito em conta corrente, as empresas prestadoras de serviços operacionais relacionados àquelas administradoras, bem como todas as demais instituições financeiras congêneres, independentemente do fato de estarem ou não sediadas no município, ficam obrigados a informar as autoridades fiscais da administração tributária municipal, observado o disposto no artigo 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, todos os dados, valores, números de contas, códigos e identificação das respectivas agências bancárias, bem como todos os detalhes acerca das operações financeiras e de quaisquer outros negócios jurídicos celebrados por prestadores de serviços cujos pagamentos sejam realizados por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento. Artigo 34-A, acrescentado pela Lei 10.692, de 2013. Artigo 35. Para extinção do crédito tributário, objeto de processo administrativo ou judicial envolvendo o município e a sociedade cooperativa constituída na forma da lei e envolvendo o município e a instituição financeira e equiparada, autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar, poderá ser celebrada, na condição estipulada em regulamento específico, transação para prevenção ou terminação de litígio que contenha questão relativa ao ISS-QN, como a controvérsia sobre o local de incidência e o conflito de competência decorrente do enquadramento de atividades na lista de serviços que integra o anexo único dessa lei. Então, gente, o artigo 35, ele é o último que trata do ISS-QN. A partir do artigo 36, o legislador escolheu utilizar o restante dessa lei 8.725 para alterar leis anteriores ou até mesmo revogar. Então, o artigo 36 já começa a mudar, né, a redação de leis mais antigas. O artigo 37, aqui ainda é o 36. O 37 traz uma tabela de uma outra lei também, que não fala, nem menciona o ISS-QN. O 38 é o único que fala um pouco do ISS-QN. Quer ver? O 38, ele está aqui. Ele muda o artigo 3º da Lei 5.839, de 1990,
passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A microempresa terá direito à redução de 100% do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS-QN, nos primeiros 60 meses como microempresa. Essa é a única coisa que fala de ISS-QN depois lá do artigo 35. Então o 39 vai mudar outra lei também. 40, 41, 42. 43 também não fala nada. O 44 revoga um tanto de artigo e lei. E aí no 45 o prefeito fala que essa lei, a 8.725, que a gente está lendo já tem um tempo, entra em vigor em 1º de janeiro de 2004. A data da assinatura da lei foi Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2003. O prefeito era o Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, prefeito de Belo Horizonte. E aí depois vem o anexo único, que é a lista dos serviços, né? Só que essa lista, ela é bem grandinha e ela está também na próxima lei que a gente vai ler aqui no canal, que é a Lei Complementar 116, também de 2003. Lá no final dela tem essa lista. Então eu vou ler a lista uma vez só. Como essa aqui já ficou bem extenso, já deve estar dando mais de 1 hora, eu vou ler a lista quando estiver lendo a Lei 116. A lista está aqui, tem mais ou menos 40 itens. Então, gente, o vídeo termina aqui. Se você está curtindo essa proposta do canal de ler as leis que o edital do concurso pede, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e indique para amigos. Até o próximo vídeo.